Um dos temas mais complexos até agora e que pode e vai te confrontar: o único pecado de Jesus. Esse vídeo pode parecer totalmente herege, mas muito cuidado, não julgue o livro pela capa, ou melhor, não julgue o vídeo pelo tema, pois ele irá te confrontar do início ao fim. E se você conhece as obras de Cristo, com certeza vai te levar a um novo e maravilhoso entendimento e que pode aumentar a sua fé. A pergunta é: você está preparado para conhecer todos os pecados de Jesus Cristo? Jesus pecou? Você vai descobrir. Vem comigo que esse tema é muito, mas muito forte e vai aumentar a sua fé. Iniciando, olha que interessante, o pecado imperdoável aos olhos dos homens. Já dei o spoiler total do vídeo. E qual é o texto base que iremos usar? João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu Deus do céu. Existe uma pergunta que gera muito choque. Jesus pecou? A Bíblia diz que ele nunca pecou. Pedro declara: o qual não cometeu pecado. Paulo afirma: aquele que não conheceu pecado. João escreve: nele não há pecado. Mas aos olhos dos homens, Jesus cometeu vários pecados imperdoáveis. Como assim, Gladys? Imagine ser condenado não por fazer algo errado, mas por não corresponder às expectativas das pessoas. Já aconteceu isso com você? Imagina você ser rejeitado não por causa dos seus pecados, mas porque você não realizou os sonhos que as outras pessoas tinham para você ou sobre você. Jesus foi acusado de muitas coisas, muitas coisas. Chamaram de enganador, chamaram de blasfemo, chamaram de beberrão, chamaram de amigo de pecadores, chamaram de possesso, já falaram isso também. Mas na verdade, o único pecado que Jesus cometeu aos olhos dos homens foi este. Está preparado? Ele não fez a vontade deles, ele fez a vontade do Pai. E sabe o que acontece? Quando alguém decide fazer a vontade de Deus, inevitavelmente decepciona aqueles que desejam controlá-lo. E que é uma frase muito forte, que é real, e o ser humano raramente persegue quem faz o mal. Geralmente ele persegue quem destrói as suas expectativas. Não é verdade? Vou repetir. O ser humano raramente persegue quem faz o mal. Geralmente ele persegue quem destrói todas as suas expectativas. E você sabe o que é o interessante? Ele foi o Messias que ninguém esperava. Todos esperavam quem? Um herói conhecido. Israel esperava um Messias, mas não o Messias que veio. Uma vez a pessoa falou: você não parece o pastor. Eu falei: Jesus também não parecia o Messias. Um mozinho aqui, mas isso é verdade. Ele não era o Messias que o pessoal esperava. Eles haviam construído uma imagem, um retrato, um modelo. Eles geraram uma grande expectativa e Jesus destruiu todas elas. Tanto que até faltam alguns anos no calendário judaico. Mas isso é uma outra história. O problema não era que Jesus não era o Messias. O problema era que ele não parecia com o Messias que eles imaginavam. Se Deus enviasse um Messias, certamente seria parecido com alguns dos grandes heróis do passado. Mas Jesus surpreendeu a todos. Então vamos ao primeiro pecado, pseudo-pecado. Eles esperavam um Messias com aparência como se fosse um novo Noé. Como assim? O que Noé fez? Noé construiu uma arca para salvar quem? A sua família. Ele separou-se de um mundo corrupto. Então um santo significa separado. Ele foi preservado do juízo final. Noé construiu algo para separar a sua família, aqueles que estavam próximos dele. Porém, o que Jesus fez? Ele fez o oposto. Em vez de construir uma arca para separar os justos dos pecadores, ele entrou no meio dos pecadores. Noé foi salvo da tempestade. Jesus, o que ele fez? Ele entrou na tempestade. Noé escapou do julgamento. Jesus fez o quê? Ele recebeu o julgamento sobre si. Aos olhos dos homens, isso parecia o quê? Fraqueza, parecia pecado. Vamos ao segundo pecado. Esperavam um novo Jacó. E qual foi o grande feito de Jacó? Jacó lutou com o anjo. Depois, assim que ele lutou com o anjo, ele recebeu a bênção, recebeu uma nova identidade. Foi ali que o seu nome foi mudado. Quando ele teve um encontro com o anjo de Deus, ele nunca mais andou da mesma forma. Ele passou a mancar. Mas Jesus, ele não veio lutar para receber uma bênção.
Muito pelo contrário, ele deu a outra face e ainda veio entregar a bênção. Jacó agarrou-se para receber. Jesus abriu as mãos para dar. E isso para os homens parecia o quê? Desperdício. Mas para Deus foi a demonstração do puro amor. Terceiro pecado provável de Jesus. Eles esperavam um novo Jonas. Jonas entrou em Nínive, anunciando a destruição, juízo, condenação. E a frase dele era a seguinte: foi a pregação mais de 99 que converteu todo mundo. Olha que frase. E tem um texto, tem um vídeo que eu estou fazendo sobre ele, sobre Jonas, você vai poder assistir, fantástico. E qual foi essa pregação 1,99 de Jonas? Ele chegou para todo mundo e falou: daqui 40 dias Nínive será destruída. Subvertida, tá lá em Jonas 3:4. Ele chegou e falou para todo mundo, falou assim: você vai morrer daqui 40 dias. Se vocês não se converterem, daqui 40 dias vocês vão morrer, perecer. Gente, ele só falou isso e converteu toda uma cidade. E o que Israel queria? Estava esperando. Eles queriam fogo sobre Roma, queriam castigo sobre o inimigo. Mas o que Jesus fez? Ele chorou sobre Jerusalém. Ele orou pelos inimigos, ele morreu pelos seus perseguidores. Enquanto Jonas queria ver Nínive destruída, e tem um porquê aqui, quando você tem uma curiosidade muito grande, qualquer um, até eu, faria o papel de Jonas. Jesus, ele queria ver os pecadores salvos. Aos olhos dos homens, isso parecia o quê? Complacência, fraqueza. O quarto pecado provável de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse um novo Jeremias. E qual é o foco central do livro de Jeremias? Jeremias, ele denunciou pecados, anunciou destruição, tanto é que Daniel leu os livros de Jeremias, dos 70 anos, advertiu os reis e todas as nações. Mas Jesus fez algo que escandalizou. Além de denunciar o pecado, ele perdoava pecadores. Exemplo, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Jesus a restaurou. O publicano deveria ser rejeitado. Jesus o chamou, o convidou. O ladrão deveria ser o quê? Condenado. Jesus o recebeu. Para muitos, isso parecia o quê? Um crime espiritual. Parecia algo totalmente que estava confrontando a palavra divina de Deus. O quinto provável pecado de Jesus, esse é meu predileto. Eles esperavam que o novo Messias fosse um novo Neemias. Neemias reconstruiu os muros, ele fortaleceu a cidade e protegeu Jerusalém. Mas Jesus, ele não veio construir muros, muito pelo contrário, ele veio derrubá-los. Primeiro, separação entre judeus e gentios. Separação entre escravos e livres. Outro muro caiu. Separação entre homens e mulheres. Outro muro caiu. Aqui mostrou que homens é para proteger as mulheres. Outro muro. Separação entre pecadores e Deus. Esse foi o muro mais difícil de ser derrubado. Enquanto Neemias levantava muralhas físicas, Jesus derrubava muralhas espirituais. Aos olhos dos religiosos, isso parecia o quê? Uma grande ameaça. O sexto provável pecado de Jesus. Eles esperavam que o Messias salvasse somente Israel, como Esther. Esther entrou diante do rei para salvar o quê? O seu povo. Intercedeu pela nação. Mas Jesus não intercedeu apenas por Israel. Ele intercedeu pelo mundo inteiro. Esther arriscou a sua própria vida para salvar Israel. Jesus entregou a própria vida. Esther salvou uma geração, porém Jesus salvou todas as gerações. Os homens esperavam um Salvador nacional. Deus enviou um Salvador universal. O sétimo provável pecado de Jesus. Eles esperavam um novo Ezequias. O rei Ezequias, para quem você não conhece, ele teve aquela sentença de morte dada pelo futuro sogro dele, Isaías. E o incrível milagre da sombra das escadas, só para você entender. E tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. O rei Ezequias, ele fez o quê? Ele derrotou os inimigos através da intercessão divina. Ele orou e jejuou e venceu. Ele viu o exército inimigo cair e sair. E o que Israel queria? Eles queriam justamente isso novamente. Eles queriam que Roma fosse completamente destruída. E o que Jesus fez? Jesus não destruiu os romanos. Ele morreu também pelos romanos. Ele não trouxe morte aos soldados como Elias fez, com o fogo vindo do céu. Jesus trouxe a condição de salvação a todos os romanos. O centurião que participou da crucificação terminou declarando o quê? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pode parecer uma simples frase, mas isso foi e é escandaloso até os
nos dias de hoje. E olha que fantástico esse 8º provável pecado de Jesus. Eles esperavam um novo Salomão. Salomão construiu o templo, demonstrou riqueza, glória, sabedoria e mais de 1000 mulheres. E contra todas as possibilidades, todas, Jesus apareceu como o quê? Carpinteiro. Nasceu num lar totalmente simples, sem palácio, sem exército, sem ouro, sem aparência de rei. Salomão construiu um templo para Deus. Jesus tornou-se o próprio templo. Quando eles disseram, mostra-nos um sinal, ele respondeu, destrua este templo, em 3 dias eu levantarei. Ninguém entendeu. Acho que até hoje muita gente não entendeu. Fantástico isso. 9º provável pecado de Jesus. Eles esperavam que o Messias fosse um novo Sansão. Sansão, ele derrubou os pilares com as próprias mãos. Jesus pregado neles. Sansão matou seus inimigos ao morrer. Jesus salvou seus inimigos ao morrer. 10º provável pecado de Jesus. Eles esperavam um novo Moisés. Moisés abriu o mar. Jesus abriu o caminho para Deus. 11º provável pecado de Jesus. Eles esperavam um novo Josué. Josué conquistou cidades, 31 cidades. Jesus conquistou corações. Esperavam um novo José, um José que governa o Egito, que governa a sabedoria, escassez e prosperidade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Esperavam um novo Daniel. Daniel saiu vivo da cova. Jesus ressuscitou do seu próprio túmulo. 14º provável pecado. Esperavam um novo Davi. Davi matou Golias. Jesus matou a morte. 15º pecado provável. Esperava um novo Elias. Elias fez descer fogo dos céus. Jesus fez descer graça. E tem muito mais. E quais foram os pecados que o mundo não perdoou naquela época? Jesus curava no sábado. Para eles, isso era o quê? Pecado. Jesus tocava em leprosos. Para eles, isso era o quê? Pecado. Jesus falava com os samaritanos. Para eles, isso era um grande pecado. Jesus sentava-se com pecadores. Para eles isso era o quê? Pecado. Jesus perdoava adúlteras. Para eles era um enorme pecado. Jesus chamava cobradores de impostos. X9. Traidores. Para eles era pecado. Jesus dizia que prostitutas entrariam no reino antes dos religiosos. Para eles isso era o quê? Um enorme, um grandioso pecado. Jesus dizia que Deus amava os gentios. Para eles, era o maior dos pecados. Jesus não correspondia ao modelo humano. Esse foi o seu grande crime. Esse foi o seu grande pecado aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Em resumo, o pecado de Jesus aos olhos dos homens foi: não derrubou Roma, não assumiu o trono, não organizou uma revolução, não destruiu os inimigos, não agradou os religiosos, não seguiu nenhuma das tradições humanas, não buscou popularidade, não usou seu poder para benefícios próprios, não transformou pedras em pão, porque ele não veio para ser igual a Moisés, ao rei Davi, a Salomão, a Sansão, Jonas, Jeremias, Neemias, Esther, o rei Ezequias, como José, como Daniel, como Jacó ou como Noé. Ele veio para ser aquilo que nenhum deles conseguiu ser: o Cordeiro de Deus. Conclusão: quando Jesus entrou em Jerusalém, todos esperavam um rei montado em um cavalo de guerra, mas ele veio montado em um jumento. Quando esperavam espada, ele trouxe a cruz. Quando esperavam vingança, ele trouxe o perdão. Quando esperavam julgamento, ele trouxe a misericórdia. E quando esperavam um conquistador, Deus enviou um Salvador. E foi justamente por isso que ele foi rejeitado. Porque o único pecado de Jesus aos olhos dos homens foi este: ele preferiu agradar ao Pai em vez de agradar às multidões. E a mesma escolha continua diante de nós hoje. A pergunta é: você quer a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Porque muitas vezes aquilo que parece fracasso na terra é exatamente o que o céu chama de obediência. A grande pergunta é: qual foi a parte desse vídeo que mais confrontou você e aumentou a sua fé? Coloca aqui. Isso aqui é muito importante, porque é esse comentário que pode muitas vezes salvar outras pessoas.
Cada comentário é precioso. Espero que esse vídeo tenha falado com você como ele falou comigo.